Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aislan e componho o grupo P4 juntamente com o Luiz. Neste vídeo nós estaremos abordando o tema combustíveis para aeronaves. Bom, turma, vamos lá para o nosso tópico número 1, História dos combustíveis fósseis. Desde o começo dos tempos, o homem vem buscando, através da natureza, meios para que ele pudesse facilitar as suas tarefas diárias. E, através do combustível, o avanço na rotina do ser humano foi enorme. O primeiro combustível conhecido pela história do mundo é a madeira. O seu uso era de grande importância na sociedade, uma vez que a mesa poderia ser utilizada para diversas tarefas, desde aquecer os povos no inverno, preparar alimentos e também para a defesa contra animais. O grande problema da madeira sempre foi a sua poluição. Os combustíveis fósseis são formados através de processos naturais, um desses sendo a decomposição de organismos mortos soterrados, e por terem alta quantidade de carbono, são utilizados para alimentar o processo de combustão. Os principais combustíveis fósseis são o carvão mineral, o petróleo e também o gás natural. E agora falando sobre o nosso segundo tópico ali, sobre a produção de combustíveis fósseis. E como que seria produzido esses combustíveis? Os combustíveis fósseis eles são formados através do processo natural. Por terem alta quantidade de carbono, são utilizados para alimentar o processo de combustão. Os principais combustíveis fósseis são o carvão mineral, o petróleo e também o gás natural. Esse tipo de combustível surge a partir do processo de fossilização de plantas e animais, que acabam sofrendo a ação de alta pressão e temperatura gerados há milhões de anos no processo de soterramento de material orgânico. Por demorar milhares de anos para serem criados, os combustíveis fósseis eles são caracterizados como não renováveis, uma vez que é necessário muito tempo para que esses possam ser produzidos naturalmente. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o assunto de combustíveis na aeronáutica. Os combustíveis de aeronaves, eles são divididos em três grupos, sendo estes a gasolina de aviação, Avegás, o querosene de aviação, que é o jet fuel, e o diesel. Ao longo dos anos, o principal combustível que foi utilizado nas aeronaves foi a gasolina automotiva, a gasolina comum. Posteriormente surgiu a gasolina de aviação, porém essa se tornou muito inviável por se tratar de um líquido muito inflamável nas temperaturas normais de operação. Com os anos, esses combustíveis eles foram possuindo novas composições químicas, conforme a tecnologia foi avançando. Durante um esforço de guerra, o Reino Unido ele deu início à utilização do querosene para motores a jato, e após 50 anos, o querosene ainda ele continua sendo o principal combustível utilizado para os jatos em geral, não só os militares. Bom, falando sobre um dos três tipos de combustíveis, a Avegás geralmente ela é utilizada pelos motores a pistão. E o combustível mais usado é o 100 LL ou o 100 Laulid, que contém um menor teor de chumbo e menos octanagem. Quanto mais elevada a octanagem, maior a capacidade do combustível ser comprimido sob altas temperaturas na câmara de combustão, isso sem que ocorra detonação. Sendo assim, a capacidade antidetonante da Avegás só é garantida por um aditivo, o etil fluido. Porém, a Avegás ainda assim é evitada na parte de aviação comercial, por conter chumbo tetraetila. Falando um pouquinho sobre o jet fuel, é um dos combustíveis utilizados nas aeronaves com turbinas. A sua característica é permanecer líquido e homogêneo até a zona de combustão das aeronaves. O combustível jet fuel ele tem uma resistência química e física às variações de temperatura e pressão, possuindo boas características lubrificantes e se tornando essencial nas altas rotações desenvolvidas por esses motores. Já o diesel, ele contém uma baixa volatilidade
e isso reduz o risco de incêndio e a formação de bolhas de vapor nas linhas de combustível. No entanto, a utilização do combustível diesel ainda não foi aprovada pelas autoridades de aviação civil. Os impactos ambientais causados pelo uso de combustíveis para aeronaves são diversos. Primeiramente, durante seu processo de obtenção por meio de plataformas de petróleo, pode ocorrer o vazamento desse recurso natural para o fundo do mar, o que resultará no fenômeno conhecido como maré negra. A maré negra é uma mancha de petróleo que impede a passagem da luz solar para o fundo do mar, impossibilitando assim a fotossíntese pelas plantas marítimas e poluindo todo aquele meio ambiente, matando todos os seres vivos que nele habitam. Seguindo, nós podemos citar que os veículos aéreos são responsáveis por cerca de 2% de toda a emissão de CO2 no mundo, o que parece insignificante, porém não é, pois esse CO2 liberado se mistura com outros gases poluentes, como metano, por exemplo, agravando o efeito estufa e, por consequência, o aquecimento global. A compra de combustíveis para aeronaves é uma ação que influencia bastante nos gastos com transporte aéreo. O preço dos combustíveis aéreos está ligado à variação do preço do barril de petróleo. Esse que varia de acordo com a influência política do país produtor e a lei de oferta e demanda. Na América Latina, o litro de querosene custa em média R$ 2,29. O preço médio mundial é de R$ 2,19 por litro, enquanto na África e no Oriente Médio temos o menor valor para o querosene, que é cerca de R$ 2,09 por litro. Vale notar que no Brasil encontramos os maiores valores para combustíveis aéreos. Para reduzir a emissão de CO2 por parte dos combustíveis aéreos, as empresas aéreas estão desenvolvendo novas aeronaves com maior capacidade de carga e transporte de pessoas, para reduzir o número de viagens necessárias para transportá-los. Além disso, está acontecendo o desenvolvimento de biocombustíveis, combustíveis de origem orgânica, que ao serem liberados na atmosfera absorvem parte do CO2 que eles emitem. E por fim, porém não menos importante, as empresas aéreas estão inspecionando constantemente suas aeronaves para reduzir a quantidade de sujeira dentro delas. Aeronaves mais leves resultam em gasto menor de combustível. Além disso, os equipamentos de bordo estão em constante inspeção também. Por exemplo, os velocímetros. Velocímetros em má estado podem resultar em viagens mais longas do que o necessário.